Muito bem, então a gente vai agora entrar nas curas de Jesus. Nós não vamos conseguir ver, não são todas que estão aqui no capítulo, mas nós vamos trabalhar algumas e a semana que vem a gente dá continuidade, não só às curas, como aos demais temas do capítulo. Então, a primeira cura que o livro aborda é da perda de sangue. E a gente conhece essa história, né? Que tinha uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, tinha passado por muitos médicos, gastou tudo que ela tinha, mas nenhum conseguiu promover nenhum benefício, ela não se curava. E lembrando que naquela época a mulher, quando sangrava, ela era considerada impura. Então, vocês imaginam 12 anos seguidos o que ela vivia, né? E ela ouviu falar que Jesus passaria ali perto de onde ela estava. Então, ela foi e chegou perto, tinha uma multidão para falar com Jesus e ela percebeu que ela não conseguiria chegar. Mas ela pensou, olha que interessante, se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, ela conseguiu passar a mão na túnica, na veste de Jesus. E ela sentiu ela se sentiu curada, que o fluxo tinha parado, o fluxo de sangue. Na hora ela percebeu que ela tinha sido curada. E na mesma hora, Jesus percebeu que algo tinha acontecido. Então, ele pergunta: quem me tocou nas vestes? Pois de mim saiu virtude. Olha só, os discípulos falaram, mestre, olha a multidão que quer se aproximar, todos querem lhe falar, como é que nós vamos saber quem lhe tocou? E Jesus olhava em torno da multidão, à procura de quem o tocara. Então, aquela mulher que sabia que tinha sido ela, né, a passar a mão nas vestes, com muito medo, com muito pavor, foi até onde Jesus estava e lançou-se aos pés dele e falou a verdade, que ela queria muito estar com ele, mas que ela percebeu que não conseguiria, mas entendia que se ela o tocasse, ela estaria curada. E disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Então, aqui, Kardec explica que estas palavras, né, ele põe assim, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, próprio Jesus reconheceu. De mim saiu virtude, ele fala. Essas palavras são muito significativas. Por quê? Exprimem que o movimento fluídico que se operava de Jesus para doente foi composto por uma ação que tinha acabado de se produzir. Só que essa ação não teve nenhum ato da vontade de Jesus. Jesus não estava passando ali e pensando, eu vou curar a mulher que tem hemorragia. Não estava na intenção dele, né? O efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, não houve imposição de mãos. Ele passou, percebeu que virtude saiu dele, então tinha algo maior nesse contexto. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não estava pensando nela? Estava na frente de uma multidão. Então, por que a irradiação fluídica dele se direcionou nela?
É bem simples a razão, diz Kardec. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Então, vamos lá. Jesus não tinha a intenção de curar aquela mulher, que a gente nem sabe o nome na história. Não tem nome dela, né? É a mulher hemorroida, a perda de sangue, a mulher, né? O desejo ardente dela de se curar. E o fato dela pensar que se tocasse nele isso podia acontecer, fez com que a cura acontecesse. Então, não houve imposição de mão, não houve liberação de movimento, foi uma irradiação normal, né? O desejo ardente. Da onde vem nosso desejo ardente? Do nosso pensamento. Não adianta eu falar para vocês, ai, gente, eu acredito que eu vou ficar melhor, e no fundo do meu coração eu estou aqui, ai, como que vai ser amanhã? Como é que eu vou enfrentar mais uma sessão de quimio? Eu vou passar bem, eu vou ter tudo aquilo de novo. Onde está o poder? Aqui. Então, de novo, lembrar do que o nosso poder e a nossa vontade faz para nós. Aqui diz, resume-se numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, continua Kardec, o primeiro age como uma bomba calcante, o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, ou seja, Jesus querer curar aquela mulher e aquela mulher querer ser curada. Algumas vezes necessita as duas coisas. Outras vezes, apenas uma. Ou Jesus querer curar, ou a mulher querer ser curada. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer, tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que Jesus se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe a corrente fluídica a uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Quem não possui a fé, nesse sentido, não de crença, de uma coisa mística, mas no sentido do saber que tem alguém maior, do acreditar que você não está sozinho, do entender que se aquilo está te acontecendo, tem um motivo, do não se indignar, do não se revoltar, do não aceitar a coisa. Olha aqui, ó, negritei e pus amarelo, vocês já sabem que quando eu faço isso é porque chamou muita atenção. Quando a gente não tem fé, a nossa corrente fluídica atua como repelente à ação que a gente pode receber. Força repulsiva, ou pelo menos uma coisa que paralisa a ação. Então, é como se a gente mesmo impedisse a nossa cura, porque a gente não acredita mesmo nela. Não basta a fé, tem que acreditar. Cléo está dizendo aqui para nós. Olha aqui, é isso aí. Assim sendo, também não se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes com a mesma enfermidade, um seja curado e outro não. É esse um dos mais importantes princípios da mediunidade, que explica certas anomalias, apontando-lhes uma causa muito natural. Ninguém entende como levaram duas pessoas, um foi curado, outro não. Por que essa injustiça?
Que injustiça. O quanto essas duas pessoas tinham fé na cura que iam receber. De novo, o poder do nosso pensamento e da nossa vontade em ação. Vontade é o botãozinho poderoso que leva a gente a agir ou a permanecer na inércia. Então, achei isso super importante, que a gente mesmo pode repelir a ajuda que a gente está recebendo. Imagina a gente ter a bênção de passar por uma assistência especializada e não conseguir, por conta da nossa falta de fé, merecer o que é corrente, que essas pessoas doam para a gente. Imagina você poder receber um evangelho em família e não aproveitar esse momento de união por falta de fé. Né? Mas vamos lá. Cego de Betsaida. Tem várias histórias de cegos, hein? Esse é o de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da cidade, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo a andar homens que me parecem árvores. Então, ele não tinha nitidez, ele via as coisas maiores do que são, e Jesus, de novo, lhe colocou as mãos sobre os olhos, e aí ele começou a ver melhor. Afinal, ficou perfeitamente curado e via claramente todas as coisas. Jesus o mandou para casa, dizendo-lhe: vai para a tua casa, se entrares na cidade, a ninguém diga o que te deu contigo. Então, aqui, já Kardec explica que aconteceu outro tipo de cura. Né? Então, primeiro, o efeito magnético aconteceu. Jesus pegou a saliva e passou no olho, mas mesmo assim, a cura não foi na hora. O homem viu mais ou menos. Foi gradual, né? E depois a coisa foi se prolongando até que, rapidamente, a magnetização ocorreu. Então, a primeira sensação que o homem teve é de quando o cego recobra a visão. Ele vê tudo por um efeito de ótica, tudo parece mais exagerado. Então, se na primeira não houve efeito magnético, foi uma simples irradiação fluídica, simples é modo de falar, imagina, uma belíssima irradiação fluídica, fruto da fé daquela mulher, aqui não. Aqui teve o efeito magnético, aqui teve a ação gradual, porém efetiva. O cego voltou a ver. Agora nós vamos ver a história do paralítico. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade. Cafarnaum era a cidade onde Jesus vivia, como a gente bem recorda do livro Boa Nova, visto ano passado. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais, o Filho do Homem tem na terra o poder de redimir os pecados. Levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico se levantou imediatamente e foi para casa. E vendo aquele milagre, que eles achavam que fosse milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder àquele homem, né?
E o que significam as palavras teus pecados te são perdoados? E no que elas poderiam influir para a cura daquele homem paralítico? Pergunta Kardec. E ele mesmo diz que a doutrina espírita nos dá a explicação, né? Por meio da pluralidade das existências, a doutrina ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Então, aquele homem viu Jesus, que aquele homem já tinha feito o acerto de contas e já tinha passado pelo que precisava. Então, veja só, aqui uma fala de Jesus, né? Ele falou, teus pecados te foram perdoados. Ele não falou, levanta-te e anda, mas as pessoas que estavam lá falaram, imagina teus pecados, o que quer dizer teus pecados te foram perdoados? Quer dizer que tudo que eu fiz de mal, eu já paguei com o bem. Então, com isso a gente vai analisando, até agora nós vimos curas com padrões completamente diferentes. Uma que dependia só da doente, outra que dependia das duas coisas, da ação magnética de Jesus, outra só pela irradiação, aqui pelo acerto de contas, né? Então, é muito interessante a gente atentar, as existências são solidárias umas com as outras, ou seja, enquanto nós não ajustarmos o que a gente precisa, não faz mal se foi da última, da penúltima, pode ser uma existência lá de trás. A gente não está liberto totalmente. Então, esse acerto de contas vem naturalmente. Os 10 leprosos. Um dia, indo Jesus para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galileia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro e, conservando-se afastados, chamaram em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disse-lhe Jesus: ide, mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, né, e para glorificar a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus para lhe render graças. Era um samaritano. Disse então Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Olha quanto a gente é ingrato. Olha quanto a gente é ingrato e não percebe, né? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse para glorificar a Deus. Jesus não queria que agradecesse a ele, ele queria que o Pai fosse louvado. Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro, e disse a ele: levanta-te, vai, tua fé te curou. O que acontece? Os samaritanos, a gente já sabe que tinha uma corrente que aceitava, outra que não aceitava, tinha protestante, tinham os judeus, tinham os católicos. Então, muitos deles, principalmente os samaritanos, eram vistos de uma forma não tão agradável, tanto que naquela parábola do bom samaritano fica claro que passou o sacerdote e não ajudou, e quem socorreu o homem ferido foi o samaritano. Então, né, que não importava de onde vinha.
Mas aqui diz assim, curando indistintamente os judeus e os samaritanos, porque no primeiro momento Jesus liberou os 10 e mandou os 10 irem mostrar-se aos sacerdotes. Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava Jesus, ao mesmo tempo, uma lição e um exemplo de tolerância, fazendo ressaltar que só o samaritano voltava para glorificar a Deus. Com isso, mostrou que que havia nele maior soma de verdadeira fé e reconhecimento. Os outros se diziam ortodoxos e nada fizeram, seguiram em frente, né? Aquele que se dizia cismático, herético, foi o que voltou e louvou a Deus. Então, quando Jesus acrescenta, tua fé te salvou, ele fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior de adoração. Olha que lindo. Não adianta milhares de coisas, milhões de rituais, de palavras, se no nosso coração a gente não está sentindo aquilo, né? Entretanto, também os outros tinham sido curados, porque eram 10 leprosos, que diz aqui. Mas, Kardec diz, era importante se verificar para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista tornar-se evidente a ingratidão. Veja, olha quanta coisa que a gente aprende. Curou todo mundo para mostrar que não fazia diferença entre um e outro. Depois destaca a importância do ser humano ser grato a Deus, quando ele enaltece a ingratidão, né? Quem sabe, porém, qual foi o resultado? Kardec pergunta aqui, quem sabe o resultado disso tudo? Quem sabe se os outros 9 terão se beneficiado dessa graça concedida? Dizendo ao samaritano, tua fé te salvou, dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu aos outros. Então, Kardec deixa na gente uma dúvida, né? Será que os outros ficaram totalmente curados? Não tem como prever. Pode acontecer que sim, porque aí mostrou que independia de curar o samaritano, o judeu, o católico, o protestante. Pode ser que não, pela ingratidão, pela falta de reconhecimento. Então, de novo, e aqui a gente lembra uma historinha, certa vez uma senhora que passou com o mentor, ela tinha câncer na garganta. E o mentor perguntou para ela o que ela gostaria que acontecesse a ela. E ela falou, eu só queria sentir o paladar, se é amargo ou doce, se é quente ou frio. Era tudo que essa mulher queria. E a gente levanta, toma nosso café, nosso leite, o pão, sei lá o que come mamão, se toma suco, não sei, não importa. Mas a gente agradece o poder sentir, né? Como é que está o nosso índice de gratidão? A gente está sendo mais vitimizado? Oi, Sofia! Boa tarde, princesa! Você acordou? Acordou. Ah, tá com carinha de quem acordou. Você veio para o nosso evangelho? Veio? Linda, linda com o bichinho. Ela não falta, né? Ela é presença também marcante no evangelho. Ela então, não gente... Oi. Alguém ia falar? Não. Então, a importância também da gente manifestar nossa gratidão pelas pequenas coisas, né? A outra história da mão seca, que diz assim, de outra vez, Jesus entrou no templo e encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. E eles o observaram para ver se ele o curaria, afinal era um dia de sábado. As pessoas queriam ter um motivo para acusar Jesus. Por quê? Então disse ele ao homem que tinha mão seca, levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse às pessoas que queriam julgar Jesus, é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la?
As pessoas permaneceram em silêncio. Jesus, porém, encarando-os com indignação, tamanha a dureza dos corações, disse ao homem que tinha a mão doente: estende a tua mão. Ele a estendeu e a tornou sã. Logo os fariseus saíram e se reuniram contra Jesus com um conselho dos herodianos e falaram que Jesus fez uma cura em pleno sábado, né? Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando grande multidão do povo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do Jordão. E tendo ouvido das coisas que ele fazia, vieram em grande número ao seu encontro. Ou seja, as pessoas foram julgar Jesus porque ele fez a cura dentro do templo e em pleno sábado. Só que tem também mais uma cura, que é a da mulher curvada, e que aconteceu num sábado. E aí a gente faz a análise dessa cura de Jesus, por que no sábado? Então, diz que todos os sábados Jesus ensinava numa sinagoga. Olha que coisa mais linda, Jesus. Linda, Sofia! Um dia, Jesus viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Havia 18 anos. Ela era tão curvada que ela não conseguia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe ao mesmo tempo as mãos e, endireitando-se, rendeu graças ao Senhor. Mas o chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura em dia de sábado, disse ao povo: existem 6 dias destinados ao trabalho. Vinde nesses dias para seres curado e não nos dias de sábado. Ou seja, não era para ninguém mais se apresentar lá no sábado buscando a cura. O Senhor, tomando a palavra, disse-lhe: hipócrita, qual de vós não solta da carga o seu boi ou o seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Por que então não se deveria libertar em dia de sábado dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que Satanás conservara ainda durante 18 anos? A estas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo ficou encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Aqui que o povo se imbuía de que ele era o Messias, era quando acontecia esse tipo de coisa ali na frente, né? Quando ele fazia na frente. Mas olha o que Kardec diz: este fato prova que naquela época a maior parte das enfermidades ela era atribuída ao demônio, que todos confundiam com possessos com doentes. Era normal, né? Ele diz que ainda hoje, no tempo de 1868, isso acontecia, que as pessoas confundiam obsessões com moléstias patológicas, que a gente tem que saber diferenciar as coisas. Mas Kardec destaca que Jesus, ele quase que fazia questão de operar suas curas em dia de sábado para ter o ensejo de mostrar, de protestar contra o rigor dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Jesus não concordava com isso, ele queria mostrar que a verdadeira piedade não consiste em observar práticas exteriores com essas formalidades, né? E que a piedade está no sentimento do coração, não na prática de salvar ou não salvar em determinado dia. Então, Jesus dizia: meu Pai não cessa de trabalhar até ao presente, e eu também trabalho incessantemente. Quer dizer, Deus não interrompe suas obras, nem sua ação sobre a natureza em dia de sábado. Ele não deixa de fazer que se produza tudo quanto é necessário para que a gente tenha alimentação e saúde. E Jesus seguia seu exemplo. Gente, eu acho que por hoje está bom a gente conhecer as diferentes ações, reações,
né, as diferentes curas, sabendo que não são milagres, como se dão as curas, por quais processos, né? E tem mais ainda algumas curas pela frente, e depois tenho a impressão que a gente ainda vai com mais 2 reuniões neste capítulo. Vamos ver como a gente segue, né? Então, agora eu deixo aberto para vocês, se tiverem comentários, se alguém quiser contribuir como... o que puseram aqui? Não basta fé... O que é mão seca? Foi você, né, Sandra? Agora eu vi, Isso. peraí. Uhum. Deixa eu tirar. Não é mão seca aquele tipo de mão que não produzia, que é recolhida, que não movimenta. Antigamente, eles davam um nome de mão seca, era como se fosse uma mão inútil. Uhum. Lembra quando Jesus fala a parábola da figueira seca? Ela não produz frutos. Uhum. Ela é exuberante, ela é grandiosa, mas ela não produz frutos. Era uma mão, não vou dizer paralisada, devia ter outro nome naquela época, mas era mais ou menos isso que se falava, entendeu? Uhum. Então, uma mão encolhida, uma mão que não tinha vida. Uhum. Nesse sentido, ela não produzia. Exemplo da figueira. Sobre a visão que José teve, né, do anjo que veio avisar, então, que aí é interpretado como sonho, seria possível ele ter tido a mediunidade dele mais ativada para enxergar e para ouvir no espírito? Não sei te responder, eu creio que sim, Sandra, porque esse ensinamento é da época que Kardec escreveu a Gênese, e de lá para cá muitas coisas se revelaram, né? Uhum. Eu não sei, a gente tem, da mesma forma, Maria, que foi avisada que seria a mãe, né? A gente tem toda essa história que está narrada na Bíblia, nos Evangelhos, no Antigo Testamento, que vão sendo interpretadas. Não arriscaria dizer que não é possível, talvez possa sim, né? Porque assim, para escolherem José como pai, a gente mal fala de José, na verdade, não sei se vocês já observaram, né? Mas imaginem a importância dele, de aceitar, de entender que Maria daria luz, de ser o pai de Jesus. Jesus passou junto com ele na marcenaria, convivendo. Quantos não foram os valores que este homem passou? Então, com certeza, uma pessoa também diferenciada. É que a gente acaba falando pouco dele, né? Um dia talvez até a gente saiba por quê. Ele ocupa um papel tão menor na história, mas, no meu ponto de vista, deve ter sido um ser muito especial para ser designado, receber como filho Jesus, né? Mas parece que na Bíblia fala sonho mesmo, Sandra. Que ele teve um sonho, que a mensagem foi passada para ele num sonho, ou um anjo apareceu em sonho, né? Do anjo, mas claro, é o anjo que apareceu para Maria, né? Que eles falam, não foi? Isso. Acho que não era sonho aí, né, para ela, né? Mas para ela, acho que foi o anjo. Para ele, aqui, está como não, acho que foi em sonho, né? Em sonho, né? Aqui diz assim, José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe aconselhou fugisse para o Egito. Ok. Foi em Quer sonho. dizer, tem a figura do anjo, mas em sonho. Ok. Que lhe sugeriu, que interessante, que lhe aconselhou. José podia ter ido ou não para o Egito. Olha que interessante também a gente ficar ligado, né? Quando eu li aqui que a gente não deve prestar atenção nas crenças supersticiosas de interpretar sonhos, eu lembrei de uma historinha que mostra problemas da gente se comunicar. Está acabando o tempo, não vai dar, falta um minuto. Outro dia eu conto a historinha do rei, pronto. Eu conto a historinha do rei. É engraçada, não tem nada a ver mas é a interpretação do sonho. Mas eu conto outro dia, outra hora.
milhão de beijos para vocês, boa semana. Beijo, obrigada. Marisa, boa sorte amanhã, meu bem. Vai com Vou Deus, precisar. que já deu tudo certo. Vamos lá.